Olá, pessoal, voltei para continuarmos falando sobre as postagens em redes sociais. Esse gênero, que é um gênero novo, chamado de gênero digital, que são esses gêneros que estão surgindo por causa do uso da internet, mas que eu sei que vocês talvez conheçam muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as linguagens utilizadas nesse gênero. Já tem uma primeira aula explicando o que são esses gêneros, que tipos de postagens nós temos na internet, como elas podem variar. Se você não assistiu essa aula, volta lá no nosso canal, aproveita para se inscrever e assista todas as aulas, porque tem muita coisa boa lá. Nessa aula, nós vamos falar então sobre a linguagem nos posts. Olha só, opa, passou uma aí. Linguagem dos posts. O uso da linguagem em posts. Nós temos os emojis, que facilitam a comunicação e expressam emoções, que são muito utilizados, né, nas postagens, nos comentários, e que viraram uma forma de comunicação quase unânime entre as pessoas. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, os emojis, eles dizem, às vezes, o que a gente está com preguiça de escrever ou que a gente nem sabe como dizer. O emoji está lá para representar aquela nossa emoção. As hashtags, que agrupam conteúdo sobre o mesmo tema e aumentam o alcance da publicação. Então, as hashtags servem como um marcador para dizer, olha, esse texto fala sobre esse assunto. Se alguém entrar na internet procurando aquele assunto, ele vai achar naquela hashtag o assunto que ele está procurando. As gírias e abreviações, que são muito comuns no Twitter e no Instagram, aproximam o público e tornam a comunicação mais dinâmica. Bom, vamos falar sobre isso. As gírias e as abreviações, que são muito comuns nas postagens, né? Que são muito comuns no Twitter, no Instagram, nos comentários de Facebook, devem e podem ser usadas em alguns contextos, mas em algumas situações elas não podem ser usadas. Quando a nossa postagem é mais formal, ou quando ela tem um objetivo muito específico de nos comunicar com alguém com quem nós não temos muita intimidade, ou com quem nós achamos um público-alvo que nós queremos atingir de uma maneira mais formal, então nós precisamos nos preocupar em não usar gírias e abreviações. Nós vamos ver alguns exemplos disso aí. E a linguagem formal e a linguagem informal, que é o que a professora acabou de falar aqui, são que também devem ser usadas de acordo com o seu público-alvo, né? Com as pessoas que vão ler a sua postagem, ou pelo menos que você pretende alcançar com a sua postagem. Posts acadêmicos, institucionais, exigem um tom mais formal, enquanto memes, interações descontraídas, comentários, ah, algumas postagens que são assim de zombaria, de brincadeira, tudo bem, você use à vontade a linguagem informal, as gírias, as abreviações, os emojis. No entanto, como nós vimos ali, em algumas situações nós devemos tomar cuidado com esse tipo de linguagem na internet, tá bom? Aqui nós temos a representação disso que nós vimos aí, ó. Ah, aqui nós temos o emoji. Todo mundo sabe o que essa carinha aqui quer dizer, não é? Olha, que são, que é uma carinha de susto, de surpresa, né? De alegria, uma hashtag. E aqui nós temos algumas abreviações e umas linguagens que são muito características somente do uso da internet. Os Igers ou Igers, né? Que são as pessoas que têm Instagram e que seguem outras pessoas no Instagram. E aqui, esse F4F, que é follow, né? Follow me, seguir. Então, me siga que eu te sigo. Então, essas expressões, essas abreviações, essa linguagem muito típica das postagens, ela deve ser usada, claro, na internet. E o bom da internet, dessas postagens, desse gênero textual, que é um gênero muito livre, as postagens na internet nos permitem colocar imagens, letras maiores, letras que chamam mais atenção, como é que chama aquelas figurinhas com glitter que brilham, os emojis, as hashtags e as abreviações. A gente só precisa ficar atento. Nós precisamos prestar atenção somente no nosso público-alvo
e no objetivo daquela nossa postagem, porque dependendo disso, é melhor nós escolhermos a linguagem formal e evitarmos emojis, abreviações, beleza? Aqui eu coloquei um exemplo de linguagem formal e de linguagem informal com duas postagens na internet. Nessa primeira, era uma postagem de uma página de ciência, que Clima Info, né, que traz informações sobre o clima, né? E aí ele fala aqui, ó, destruir o meio ambiente é tão estúpido como cortar o galho que te sustenta. E apesar de usar essa imagem, né, que mostra o que ele está dizendo, que comprova o que ele está dizendo, é, nós vemos o uso da linguagem formal, sem abreviações, sem emojis, sem o uso de gírias, que nós temos o uso de uma linguagem formal. E aqui, que é uma postagem mais descontraída, né? Ele falou assim, ó, se cada pessoa... E vocês vão observar que as duas falam sobre a questão do meio ambiente, mas essa daqui, ela envolve uma ironia, né? Se cada pessoa chata fosse uma árvore, não tava esse calor, né? Então, a necessidade de mais árvores para não ter o calor. E a ironia é substituir ou imaginar que cada pessoa chata se transformasse numa árvore. E nós temos aqui o uso da linguagem informal ao verbo. Não estava, não estava, né? Ou não estaria esse calor. Então, aqui, ó, esse verbo estava, tá na linguagem informal, como se a gente estivesse conversando aí com qualquer pessoa que a gente conhece no dia a dia, né? A expressão chata aqui também, usada como uma gíria, né? Se referindo à pessoa, uma pessoa que enche a nossa paciência, que nos incomoda. Então, o uso de linguagem informal, que não tem meme, né? Mas não tem emoji, mas poderia ter. Uma linguagem informal e aqui uma linguagem formal. Isso depende muito da página, do objetivo da sua postagem e do seu público-alvo, como a professora já falou para vocês, né? Então, nessa aula, nós conhecemos um pouco sobre a linguagem utilizada nas postagens, sobre o tipo de, sobre os tipos de linguagem que nós podemos usar nas postagens, observando sempre quem é o nosso público-alvo e qual é a finalidade da nossa postagem. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Nós temos mais uma aulinha para falar sobre posts na internet. Eu te espero lá.